No programa Caminho do Sucesso, acontece a seguinte manchete: carga pesada, tributação na cesta básica. O que é que este tema nos diz? Para a população, é importante saber o que representa a carga tributária, pois os alimentos que nós consumimos todos os dias, no dia a dia, às vezes você não sabe, mas você está pagando tributos em geral. Assim, nós vamos fazer uma abordagem para que você entenda qual é a carga tributária e o que incide e fazer um comparativo com outros países. No Brasil, muito se reclama no chamado Imposto sobre Consumo. E, no caso, ela é representada numa das maiores pelo chamado ICMS. Aí vamos dar então a carga que existe no ICMS ou o equivalente ao ICMS, que em geral nos outros países é chamado de IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. Brasil, nós temos uma carga equivalente a 16,9%. A Áustria, 10%. A Grécia, 9%. A Alemanha, 7%. Bélgica, 6%. Espanha, 7%. Holanda, 6%. França, 5,5%. Na Europa, na média em geral, dá 5,1%. Mas Portugal, 5%. Itália, 4%. Nos Estados Unidos, veja só, 0,7% ou 0,7%. E no Reino Unido, 0%. Alíquota zero para todos os produtos da cesta básica. Veja bem que nós estamos falando de percentual de tributo equivalente ao ICMS ou IVA que incide sobre a cesta básica. Então, nós tivemos um equivalente a 16,9% no Brasil e 0% no Reino Unido, que são os países Inglaterra, Irlanda, Escócia, enfim, os países que formam o Reino Unido. Mas uma outra questão que é interessante nós abordarmos é a questão da carga de tributo total que incide nos produtos em geral. Quando eu falo em carga total, significa não só ICMS, significa também PIS, COFINS, Imposto de Renda, IPI, contribuição sobre lucro líquido e quaisquer outros tipos de tributo que possa incidir, como a CID, por exemplo. Então vamos lá. A manteiga no Brasil carrega uma tributação de 36,01%. O açúcar, 32,33%. O óleo de cozinha traz uma carga de 26,05% de tributos. O café, 19,98%. O leite, 18,65%. A carne bovina, 17,47%. Arroz e feijão, que é o alimento básico do brasileiro, 17,34%. Pão francês, 16,86%. Tomate, 16,84%. O que é que nós podemos falar sobre isto? O que nós podemos dizer que esta carga tributária, que é pesada sobre os alimentos da cesta básica, contribui de forma decisiva para que reduza o poder aquisitivo da população. Então, é verdade, nos outros países do mundo, existe uma tributação inversa. Tributa-se mais pesadamente o capital, os investimentos e aqueles que têm o chamado tributo indireto, ou seja, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e tributa-se menos o consumo. Por isso que, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra e nos Estados Unidos, se tributa 0% e outro 0,7%. Ou seja, um alimento que você compra, um arroz, um feijão, você paga mais o produto e menos tributo. No Brasil, isso significa que, se você estiver comprando uma mercadoria, no caso da manteiga, você tem 36% de imposto, de tributo em geral. Isto significa
que se você estiver pagando, por exemplo, R$5 na compra de uma manteiga, você terá aproximadamente R$1,80 de tributo. Ou seja, a mercadoria em si é R$3,20 que você comprou. E você pagou R$1,80 em R$5 de manteiga. O que significa isto? Se a tributação fosse de alíquota zero, você poderia com 5 centavos, aliás, melhor dizendo, com R$5, comprar quase 2 pacotes de manteiga. Enquanto aqui no Brasil você compra apenas um, porque quase que 50% do total do produto você está pagando em tributo. E assim podemos aplicar o mesmo raciocínio para açúcar, óleo, café, etc. Defende-se, na verdade, muitos e muitos estudiosos da matéria, que produto da cesta básica deveria ter uma carga leve ou uma carga zero, e não como essa manchete diz em estudos feitos aqui no Brasil, que cesta básica tem uma carga pesada. Assim, é momento de você pensar no assunto. E os governantes, aqueles que têm a responsabilidade, os deputados, senadores, vereadores que fazem a tributação, deveria estar com o olho vivo pensando nisto em benefício da população. No programa Caminho do Sucesso de hoje, nós tivemos duas entrevistas bastante interessantes. A primeira delas diz respeito à entrevista que nós fizemos com o senhor Claudirei de Oliveira. O senhor Claudirei de Oliveira, delegado da Receita Estadual e também um agente do fisco dos mais renomados e dedicados há 47 anos, ele que foi delegado de várias delegacias, falou sobre os projetos e sobre os trabalhos que a Receita está fazendo. Mostrou, sobretudo, que nos dias de hoje, aquela forma de tributação que era feita e a prestação de contas que era apresentada pelo contribuinte, chegou a um ponto que, devido ao banco de dados que dispõe a Receita Estadual e as outras receitas, praticamente a Receita hoje dispõe de todos os dados, todos os números sobre a vida da sua empresa. Assim é justamente a nota fiscal eletrônica, assim é o sistema Sintegra, assim é o sistema que você utiliza quando você faz o SPED fiscal. Enfim, todos estes controles, a DFC, Declaração Fiscal-Contábil, todas elas fazem com que, além da sua contabilidade normal que está na sua empresa, esses dados que você tem que enviar de acordo com a legislação, faz com que toda a sua vida esteja disponível perante a Receita. Em resumo, em toda a sua fala, na sua entrevista, ficou bem claro que sonegar hoje praticamente, diria, é quase que impossível. Chegou um momento que é necessário a eficiência, é necessário a qualificação, é necessário a inovação, o uso da tecnologia e, sobretudo, a busca da redução dos custos para que uma empresa possa realmente se estabelecer no mercado, realmente produzir e cumprir a sua missão social. Hoje não há mais espaço praticamente para uma concorrência, digamos, desleal com outros concorrentes ou outros segmentos da economia. Por quê? Porque hoje as receitas e os órgãos que controlam a administração tributária dispõem de muitos e muitos dados e podemos até dizer com certeza, eles sabem muito mais da sua vida, da nossa vida, do que nós mesmos sabemos da nossa vida. Então, é necessário que você, empresário, se atualize, realmente esteja atento a tudo aquilo que caminha em volta
da sua empresa. De outra parte, nós tivemos a entrevista que nós fizemos do senhor Miguel Iwamoto. Miguel Iwamoto veio aqui representando justamente a colônia nipônica. E nesse sentido, ele veio e colocou para todos aquilo que realmente representa a imigração japonesa no Brasil. A imigração japonesa, iniciada em 1908, portanto com 103 anos, deu uma contribuição valiosa aqui para o Brasil. E nesta contribuição, ele realmente trouxe um povo do sol nascente, que é uma das que mais se integrou com a sociedade brasileira. Tem contribuído em todos os campos, no campo da gastronomia, da ciência, da tecnologia, nos campos da engenharia, no campo da medicina. Além disto, os olhos puxados dos japoneses vieram contribuir também com a sua ética, com a sua força de trabalho, com a sua dedicação e a sua luta. Além disto, o povo japonês contribuiu no campo da cultura, no campo da linguística. E, sobretudo, podemos dizer, em quase todas as cidades deste Brasil, neste rincão, nós temos o que se chama de Cinturão Verde. E Cinturão Verde são justamente a parte hortícola, a parte hortifruti granjeira. Quase toda a cidade do Brasil, hoje, podemos dizer, em boa parte, ela depende da produção de hortifruti granjeira que foi iniciada e desenvolvida pelos olhos puxados japoneses. Além disto, são dois povos que, à primeira vista, considerando que são de línguas diferentes, costumes diferentes, e que também, até na constituição física, totalmente diferente do povo brasileiro, poucos talvez acreditassem que daria tão certo a integração e a miscigenação da cultura brasileira com a cultura japonesa. Hoje, podemos dizer, Japão e Brasil são dois povos irmanados, dois povos irmãos, que vivem fraternalmente e cada um a sua moda, a sua maneira, com as suas qualificações, constitui fatores de sucesso e integração de dois povos, e o povo japonês contribuiu e colaborou muito para o crescimento, o desenvolvimento em todos os segmentos aqui do Brasil. Assim fica para você, telespectador, o exemplo de que um povo dedicado e trabalhador pode fazer para contribuir para um país e para uma nação. O programa Caminho do Sucesso se despede de você e convida para que esteja sempre assistindo este programa, porque esse programa foi feito e construído para você, telespectador, para que cada dia mais você aprenda e tenha como fator de sucesso alicerces e, sobretudo, fatores que vão alavancar a sua vida e a sua empresa. Convido também para que no site e no e-mail abaixo que segue, você possa enviar suas sugestões, suas críticas e também tudo aquilo, seus comentários que possa contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento do programa. Até uma próxima oportunidade e contamos sempre com você assistindo o nosso programa.